Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você sempre a palavra de Deus para abençoar muito a sua vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma breve reflexão de um texto que se encontra no livro de Lucas, no segundo capítulo, no versículo 7. Está escrito assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E é claro que nós estamos falando a respeito do nascimento de Jesus, quando Maria ganha o seu filho primogênito, como está aqui escrito no texto, ela vai enfaixá-lo, porque era um hábito comum na época, e ela vai colocá-lo em uma manjedoura. Era um recipiente que era usado para colocar comida para os animais. Agora vamos pensar no seguinte: estamos aqui falando, trazendo para um contexto mais próximo da nossa realidade hoje em dia, mas o fato era uma mulher que tinha acabado de ter um bebê e ela coloca o seu bebezinho num lugar onde animais se alimentavam. E aí a gente pode parar para refletir o seguinte: muitas vezes o que nós estamos buscando para os nossos filhos, a nosso ver, são coisas ricas em conforto, em oportunidades, são coisas confortáveis, mas não necessariamente são coisas essenciais. Não necessariamente são coisas necessárias. É claro que toda mãe, todo pai que ama o seu filho deseja dar para ele o melhor, deseja até que ele tenha oportunidades que ele mesmo, o pai ou a mãe, não tiveram na sua época. E tá tudo certo, nós devemos nos esforçar para dar o melhor para os nossos filhos. Mas quando eu paro para ver esse versículo e eu imagino a cena, Maria acabou de ter o seu filho, foi o primeiro parto pelo qual ela passou, ela coloca o seu bebê ali enroladinho num lugarzinho, porque não tinha espaço na hospedaria para eles, e aquele lugar onde ela vai colocar é um lugar onde animais já tinham colocado a boca ali, era um lugar onde não tinha o nível de limpeza, talvez, de higiene, até de conforto que se espera de um berço ou de um cestinho, que era mais comum na época, de um lugarzinho mais aconchegante, uma cama com lençóis e tudo mais. Mas ela deu para o seu filho naquele momento aquilo que estava no seu alcance. Quando nós vamos ver o desenrolar da infância de Jesus, né, ali já a sua pré-adolescência, que vai ser mencionada rapidamente, e por fim, o mais importante, a sua vida adulta e toda a sua trajetória, e precisamos agora enxergar Jesus como homem, porque a gente às vezes é levado a enxergar Jesus apenas, entre aspas, como Deus, mas precisamos sempre nos lembrar e não nos esquecer que Jesus foi um homem de carne e osso, de sangue, de cílios, sobrancelha, boca, pele, assim como eu e você. Quando nós enxergamos e paramos para pensar nesse Jesus, quais foram as coisas que ele aprendeu ao longo da vida? Que tipo de ser humano ele se tornou? Aí você pode parar para pensar, mas ele era Deus. Mas aí você precisa se lembrar, ele também era homem. Ele estava sujeito às mesmas tentações que nós. Ele também foi tentado. A diferença é que ele não caiu nas tentações, como eu e você caímos. Mas ele também foi tentado. Ele também viveu sujeito às provações, às tentações, mas não cometeu pecado, não caiu. Podemos então entender que o tipo de ser humano, o tipo de homem, de pessoa que Jesus se tornou, foi o tipo de pessoa que não necessitou de coisas materiais, de riquezas mundanas para ter os seus valores e os seus princípios forjados. Jesus foi o resultado daquilo que todo ser humano deve viver, uma busca incessante pela presença de Deus.
Quando nós pegamos esse versículo de uma mulher tendo seu bebê e colocando num lugar que era próprio para alimentação de bichos, porque ela não tinha outro lugar no momento, ela fez aquilo que estava ao seu alcance. Nós entendemos que o mais importante para nós fazermos para os nossos filhos, sobrinhos ou para qualquer outra pessoa que esteja sob nossa tutela, responsabilidade, cuidado, é o ensino da busca pela presença de Deus. Veja que eu não disse o ensino da palavra de Deus apenas. Eu disse o ensino da busca pela presença de Deus. Porque quando você ensina alguém apenas, entre aspas, a buscar a palavra de Deus, você está criando provavelmente um religioso. Ele quer saber da palavra, mas ele não tem comunhão com Deus. Tem muita gente que é assim. A gente precisa abrir o olho. A pessoa quer saber da palavra, da religião, mas não tem relacionamento íntimo com Deus. Não tem. Tem muita gente assim. Então você precisa ensinar a busca pela presença de Deus. Porque na presença de Deus nós vamos aprender a amar a palavra de Deus. Na presença de Deus, nós vamos aprender a gostar e nos empenhar com as coisas de Deus. Não basta apenas você ensinar, por exemplo, ler a Bíblia. Pode até virar um teólogo, uma pessoa que entende da Bíblia, uma pessoa que entende das Escrituras, vai virar um religioso, mas não é uma pessoa que tenha a presença de Deus. Porque relacionamento com Deus não se limita a estudar a Bíblia. Não se baseia apenas, e quando eu digo apenas, eu digo entre aspas, porque de maneira nenhuma eu estou diminuindo a importância da Bíblia. Então eu digo entre aspas, uma vida com Deus não se resume apenas a estudar a palavra, mas a buscar a presença do Senhor. Jesus nos mostra o tempo todo a busca ininterrupta pela presença de Deus. Quantas vezes ele se afastava dos grupos onde ele estava inserido para ficar sozinho com Deus? Quantas vezes ele clamava ao Senhor? Quantas vezes ele conversava com o Pai? Quantas vezes ele se destacava para um lugar longe para ficar só ele e Deus? Vemos muitos momentos em que Jesus estava lá na sinagoga, lendo as leis, ensinando a palavra, a Torá para aqueles que estavam ali ao redor. Mas é indiscutível a busca de Jesus pela presença de Deus. Não se resumia apenas à leitura, ao estudo da palavra, mas ele tinha a busca pela presença. Então, para finalizar, para nós entendermos todo esse contexto, que nós chegamos através de um versículo, olha como a palavra de Deus ela é rica para nos ensinar a respeito de muitas coisas. Eu quero dizer que aquilo que você tiver para ensinar, seja para o seu filho ou para outra pessoa, principalmente se for mais nova que você, mas não apenas mais nova que você, tudo aquilo que você tiver para deixar de herança, tudo aquilo que você tiver para deixar de legado, de ensinamento, antes de buscar os bens materiais que são importantes para a vida na terra, busque ensinar da busca pela presença de Deus. Quando nós deixamos para os nossos, para aqueles que ficarão aqui nesse mundo depois de nós, a buscarem a presença de Deus, nós estamos entregando a eles algo mais precioso do que o ouro, do que diamantes, do que pedras preciosas de todos os tipos. Nós estamos entregando a eles a chave de um baú, de uma arca que contém todos os tesouros do mundo. O que vale mais? Você entregar uma pedra preciosa ou um baú que tem todos os tesouros do mundo? Você está ensinando aquela pessoa a buscar a presença de Deus. Essa busca pela presença de Deus vai trazer toda a sorte, todo tipo de bênçãos, riquezas espirituais e materiais para a vida daquela pessoa.
Maria deu ao seu filho o que ela tinha naquele momento, ao alcance de suas mãos. E isso, de maneira nenhuma, fez com que ele se tornasse um menino revoltado, rebelde. Ai, mas eu nasci naquelas condições, não tive riquezas, privilégios. Pelo contrário, Jesus, sendo homem de carne e osso, não podemos esquecer disso. Não apenas Deus, mas homem de carne e osso, foi tendo seu caráter, seus valores, seus princípios, sua ética moldada, forjada mediante a busca incessante pela presença de Deus. A riqueza dele era a presença do Pai. Ele chega a dizer que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Isso significa que Jesus foi forjado, ele foi amadurecido, ele foi evoluído pela busca por Deus, ele foi enriquecido pela busca por Deus. Não por ouro, por prata, por conforto, por roupas de linho, de seda, mas ele foi enriquecido pela presença de Deus, porque ele buscou. Todo ser humano precisa buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Deus nos diz isso. Vocês vão me achar, mas quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, que você receba essa mensagem e se você, porventura, andava triste ou aflito porque queria dar algo melhor para o seu filho, no momento você não está ao alcance das suas mãos essa situação, descansa teu coração e compreenda que o melhor que você pode ensinar ou entregar para ele é buscar a presença de Deus. Os bens materiais, você ora, pede a Deus para que te abençoe seu trabalho, e uma hora você vai conquistando, uma hora você vai alcançando. Ou melhor, uma hora as bênçãos de Deus elas vão alcançando você. Porque é essa a ordem que acontece. Quando a gente vai buscando ao Senhor, são as bênçãos de Deus que nos alcançam. Tenha em mente que o mais importante que você pode ensinar, que você pode dar, não é um berço confortável, não é um quarto todo decorado para o seu bebê, não é uma correntinha de ouro, não é uma roupa de seda ou uma roupa importada, não é um travesseiro com pena de ganso ou um lençol com fios de ouro, não é uma casa toda bem equipada, tecnológica, as melhores escolas. Tudo isso é confortável, mas não é essencial. Em primeiro lugar, ensine ao teu filho e às demais pessoas buscarem a Deus. É a maior riqueza que nós podemos dar para alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.